Enriquecer tem pouco a ver com a sua inteligência. Na verdade, está muito mais relacionado à forma como você pensa. E a maioria de nós foi ensinada a pensar como pessoas pobres, sem nem perceber. É por isso que eu vou compartilhar as principais lições do livro Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker. Esse livro já ajudou milhões de pessoas a mudar de uma mentalidade de pobre para uma mentalidade de rico. Então, vamos começar. Parte 1. Como as pessoas ricas pensam e agem. Característica número 1. Pessoas ricas são ótimas em administrar seu dinheiro do jeito certo. Pessoas pobres são ótimas em administrar seu dinheiro do jeito errado. Imagine que você está comprando um sorvete para o seu filho de 5 anos. O vendedor coloca uma bola de sorvete na casquinha e alguns segundos depois, ploft, ela cai no chão. E ele começa a chorar. Eu quero 3 bolas de sorvete. Você compraria 3 bolas de sorvete para ele? Claro que não. Se ele não consegue dar conta de uma, como é que vai dar conta de 3? Com dinheiro é a mesma coisa. Até você mostrar que consegue administrar o que já tem, não vai receber mais. Então, como exatamente você deve gerenciar seu dinheiro? Aqui está o que Harv sugere. Sempre que você receber seu salário, divida assim: 50% vai para sua conta de despesas, 10% para sua conta de liberdade financeira. Esse dinheiro só pode ser usado para investir e alcançar a liberdade financeira. 10% para suas economias de longo prazo, uma reserva para compras grandes, como uma casa ou um carro, por exemplo. 10% para a sua conta da educação, é para comprar um curso, um livro ou qualquer coisa que aumente suas habilidades ou sua renda. 10% reserve para ajudar outras pessoas. E aqui vai uma conta importante que muita gente ignora, a conta da diversão. Reserve 10% para gastar com algo que faça você se sentir rico, como ir a um bom restaurante, por exemplo, ou passar uma noite divertida em um hotel de alto padrão. Veja, algumas pessoas só economizam. E mesmo que o lado responsável delas fique satisfeito, o espírito interior delas não fica. Eventualmente, esse lado que busca diversão vai dizer: quer saber? Já deu. Eu também preciso de atenção. E aí esse lado vai sabotar todo o seu progresso. Ok, talvez agora você diga: isso só funciona para quem já ganha muito dinheiro. Mas a verdade é que o hábito importa mais que o valor. Seja R$50 ou R$5.000 por mês, você vai dividir do mesmo jeito. O mais importante é desenvolver o hábito de administrar bem o seu dinheiro. Mostre ao universo que você consegue cuidar do que já tem e ele vai lhe dar mais. Característica número 2. Pessoas ricas pensam grande, pessoas pobres pensam pequeno. Quando Harv abriu sua primeira loja de artigos esportivos, ele já estava pensando em abrir 100 lojas. Ele queria impactar dezenas de milhares de pessoas. Por outro lado, o concorrente dele queria apenas uma loja. E o que aconteceu algum tempo depois? A loja do concorrente estava indo bem, mas Harv, ele ficou rico. Então, aqui vai a lição. Pessoas ricas pensam grande, pessoas pobres pensam pequeno. Existe uma lei da renda que diz: quanto mais pessoas você impacta, mais você ganha. Veja só, alguns instrutores preferem ensinar grupos pequenos, 20 pessoas por vez. Outros lidam com 100, 500, até 5.000 na mesma sala. Os dois ganham a mesma coisa? De jeito nenhum. Quanto mais pessoas você ajuda, mais você ganha. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno e existem 2 motivos para isso. Primeiro, porque tem medo de fracassar. Segundo, porque se sentem pequenas, não acreditam que são boas o suficiente para fazer diferença na vida de alguém. Você não escala só por dinheiro, você escala porque a vida não é só sobre você, é sobre servir os outros. Seus talentos são presentes que devem ser compartilhados. Então, aqui está o que você pode fazer. Pense como as pessoas ricas. Elas não se perguntam: como posso ajudar uma pessoa? Elas se perguntam:
Como posso ajudar 1 milhão de pessoas? Característica número 3. Pessoas ricas estão dispostas a se promover e promover o próprio valor. Pessoas pobres pensam negativamente sobre vender e se promover. Quando lecionava o seminário Millionaire Mind, Harvey sempre tirava alguns minutos para falar sobre outros cursos que ele oferecia. A maioria das pessoas ficava animada com essa parte. Elas adoravam ouvir, queriam saber o que mais poderiam aprender. Mas algumas pessoas ficavam irritadas, detestavam a ideia de venda, de promoção, não importava o quanto aquilo pudesse trazer benefícios. Pessoas que têm problemas com venda e promoção normalmente estão sem dinheiro. Como você vai criar uma renda alta no seu negócio se não está disposto a deixar as pessoas saberem que o seu produto ou serviço existe? Veja, se você tivesse a cura para o câncer e encontrasse alguém sofrendo com a doença, você esconderia essa informação? Ficaria esperando a pessoa adivinhar que você tem algo que poderia ajudar? Essa pessoa sofreria ainda mais. Tudo porque você foi tímido demais, medroso demais ou descolado demais para se promover. Se você quer ser rico, você precisa ser bom em vender e se promover. Até Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, comentou que ele é um autor entre os mais vendidos, não entre os mais bem escritos. Então, em vez de ver autopromoção como algo forçado, comece a ver como um serviço que você presta. Pergunte a si mesmo, se é algo que realmente pode ajudar alguém, por que eu deixaria de oferecer? Característica número 4. Pessoas ricas pensam as duas coisas. Pessoas pobres pensam ou isso ou aquilo. Deixa eu te perguntar. Você acha que são as suas pernas que são mais importantes ou os seus olhos? Você provavelmente diria, que pergunta é essa? Claro que tanto minhas pernas quanto meus olhos são importantes da mesma forma. E estaria absolutamente certo, os dois são importantes. Da mesma forma, tanto dinheiro quanto felicidade são importantes. Tanto sucesso profissional quanto família são importantes. Você não precisa escolher um ou outro. Se eu perguntasse se você prefere fazer seu negócio crescer ou aproveitar a vida, e você escolhesse só uma opção, estaria pensando como uma pessoa pobre. Pessoas ricas escolhem as duas. Elas acreditam em abundância. Estão sempre se perguntando, como eu posso conseguir os dois? Pessoas pobres não acreditam em abundância, acham que precisam escolher uma coisa ou outra. Uma vez, Harvey disse aos pais dele que não queria trabalhar em um emprego que não gostava e ficaria rico fazendo o que amava. Mas os pais responderam, filho, você vive num mundo de fantasia, não dá para ter os dois. Primeiro você se sustenta, depois, se sobrar tempo, você aproveita a vida. Mas Harvey decidiu que queria as duas coisas, tanto dinheiro quanto felicidade. Claro, no começo ele teve que passar por um emprego que odiava para pagar as contas, mas nunca perdeu a intenção de ter ambos. E, com o tempo, ficou rico fazendo aquilo que amava. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma escolha difícil, pergunte-se: como faço para conseguir os dois? Você vai se surpreender quando perceber que existe sim formas de não ter que abrir mão de nada. Você só nunca tinha pensado nisso. Essa pequena mudança de mentalidade muda tudo, porque a maioria de nós cresceu acreditando que a vida é ou uma coisa ou outra. Sucesso ou família, dinheiro ou felicidade. Mas a verdade é, no momento em que você começa a se perguntar como eu faço para conseguir as duas coisas, seu cérebro começa a buscar respostas criativas. Talvez não imediatamente, mas ele deixa essa pergunta lá no seu subconsciente e as ideias começam a aparecer. Característica número 5. Pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. Pessoas pobres as ressentem. Quando Harvey ainda não tinha dinheiro e dirigia um carro popular, dirigir era fácil. Mas quando ele ficou rico e comprou um Jaguar preto zero, dirigir se tornou difícil.
As pessoas o fechavam no trânsito, mostravam o dedo, até jogavam coisas no carro dele. Uma vez, enquanto passava por um bairro mais simples, um grupo de homens usou o teto solar do Jaguar como alvo, tentando acertar latinhas de cerveja. Eles gritavam, "Seu rico desgraçado!" Outra vez, arranharam a lateral inteira do carro com uma chave. Então ele fez o seguinte, depois de alguns dias, voltou ao mesmo bairro, mas dessa vez com um carro alugado e barato. Incrivelmente, nada aconteceu. Olha, Harvey não está dizendo que bairros pobres têm pessoas ruins. Mas, na sua experiência, ele percebeu que muitas pessoas têm ressentimento contra os ricos. Sinceramente, eu também já fui assim. Sempre que eu via alguém jovem com um carro caríssimo, eu automaticamente pensava, só Deus sabe que tipo de coisas ilegais ele fez para poder comprar um carro daquele. Eu julgava e sentia ressentimento sem nem conhecer a pessoa. Mas aqui vai a verdade. Você nunca atrai aquilo que você ressente. Se você vê algo bom e sente ódio, você nunca vai ter aquela coisa. Se você sente raiva de pessoas ricas, se acredita que elas são gananciosas ou desonestas, você nunca vai permitir que você mesmo se torne uma. Existe uma sabedoria antiga que diz: celebre aquilo que você deseja. Então, da próxima vez que você vir uma casa enorme, fique feliz. Viu um carro incrível? Fique feliz. Viu a empresa de alguém prosperando? Deseje coisas boas e de coração. Diga para si mesmo: que bom para eles, eu também vou conseguir. Com o tempo, você acaba atraindo para a sua vida as coisas que você celebra. Característica número 6. Pessoas ricas focam em seu patrimônio líquido. Pessoas pobres focam no quanto ganham por mês. Vamos simplificar isso. Antes de tudo, o que exatamente é patrimônio líquido? Aqui está o jeito mais fácil de entender. Se você ganha 3.000 por mês e gasta tudo, seu patrimônio líquido é 0. Mas se você ganha 1.000 e guarda 200, seu patrimônio líquido é 200. Agora imagina só, se você vendesse tudo que tem agora, seu carro, sua casa, suas coisas, e pagasse todas as suas dívidas, quanto dinheiro sobraria? Esse número é o seu patrimônio líquido. E é esse número que realmente importa, porque é o que você de fato mantém. Então, como você aumenta seu patrimônio líquido? É simples. Passo 1, foque em quanto fica com você todo mês. Renda alta não significa nada se você gasta tudo. Passo 2, use o dinheiro guardado para comprar ativos, coisas que colocam dinheiro no seu bolso, como investimentos ou pequenas fontes de renda. É assim que pessoas ricas pensam. Elas compram ativos, coisas que aumentam o seu patrimônio. Por outro lado, pessoas pobres compram passivos, que diminuem seu patrimônio. Mesmo que você tenha 18 anos e um patrimônio negativo, você pode começar hoje a aumentá-lo. Aqui vai um exercício simples. Pegue uma folha de papel e desenhe uma linha vertical. Na base, escreva 0. No topo, escreva o número dos seus sonhos. Talvez seja 100.000 ou 1 milhão de reais. Agora, marque onde você está hoje, mesmo que seja 0 ou negativo. Todo mês, atualize isso e veja o valor crescer. Porque aquilo que você registra e acompanha, você melhora. E é assim que a verdadeira riqueza começa. Não com um salário enorme, mas desenvolvendo o hábito de aumentar seu patrimônio líquido. Característica número 7. Pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar muito por elas. Pessoas pobres trabalham pelo dinheiro. Trabalhar duro é importante, mas isso sozinho não vai te deixar rico. Pessoas ricas sabem disso. Você trabalha duro pelo dinheiro e depois faz o dinheiro trabalhar duro por você. Isso significa criar renda passiva, ou seja, dinheiro que entra, esteja você trabalhando ou não. Deixa eu te contar uma história para ilustrar essa ideia. Certa vez, durante um dos seminários do Harvard, uma das participantes comentou que estava pensando em comprar uma casa própria. Mas depois do seminário, ela percebeu algo.
Se investisse aquele dinheiro em um imóvel para aluguel, em vez de comprar uma casa para morar, ela poderia alugar o imóvel e viver dessa renda. E foi exatamente isso que ela fez. O aluguel que ela recebia era suficiente para cobrir todas as despesas mensais e ela já não precisava mais trabalhar. Mas aqui está o truque. Ela também reduziu os próprios gastos. Mudou-se para uma ilha tropical onde o custo de vida era mais baixo. Ela construiu um estilo de vida simples e não precisava de uma fortuna para viver bem. Mesmo sem precisar trabalhar, ela continuava trabalhando, porque gostava, não por obrigação. Na verdade, ela trabalhava apenas 6 meses por ano e o resto do tempo vivia livre na ilha. Agora pense nisso. Se os requisitos dela para ser feliz fossem altos demais, tipo precisar de uma mansão, 3 casas de férias e 10 carros, provavelmente ela teria levado muito mais tempo para chegar a esse ponto. Talvez um dia ela queira construir tudo isso, e tudo bem. Mas o primeiro passo foi conquistar a liberdade de tempo. Ficar livre vem primeiro, ficar milionário vem depois. Então aqui vai minha pergunta para você. De quanta renda passiva você precisaria para nunca mais precisar trabalhar? 5 mil por mês? 10 mil? Seja qual for esse número, escreva. Depois, encontre uma forma de gerar esse valor passivamente. E lembre-se, nesse primeiro estágio, não é só sobre ganhar mais, também é sobre gastar menos. Talvez isso signifique se mudar para um lugar mais barato, simplificar seu estilo de vida ou cortar gastos desnecessários. Porque quanto menores forem as suas despesas, mais rápido sua renda passiva vai conseguir dar conta delas. Característica número 8. Pessoas ricas são excelentes em receber. Pessoas pobres são péssimas em receber. Harv conta que certa vez foi acampar sozinho na floresta. Ele montou uma tenda de lona para se proteger da chuva. De manhã, ele percebeu que a lona tinha mantido ele protegido, mas do lado de fora tinha se formado uma poça enorme. Foi então que ele entendeu. A chuva traz abundância de água que precisa escoar para algum lugar. Quando uma parte do terreno fica totalmente seca, outra acaba ficando muito molhada. E o dinheiro funciona da mesma forma. Há muito dinheiro circulando por aí e ele precisa ir para algum lugar. Mas aqui está o ponto. Se uma pessoa não estiver disposta a receber, esse dinheiro vai fluir para outra pessoa que esteja. Veja, algumas pessoas bloqueiam a própria riqueza sem perceber, porque elas não se sentem confortáveis em receber. Existem 2 motivos principais para isso. Primeiro, elas acham que não merecem muito dinheiro. É como se um esquilo dissesse: não vou juntar muitas nozes este ano para o inverno porque eu não sou digno. Absurdo, né? E segundo, elas acham que é melhor dar do que receber. Mas quando você não está disposto a receber completamente, está treinando o universo a não te dar. Pessoas ricas são excelentes em receber, porque elas conhecem a regra. Quanto mais aberto você estiver para receber, mais abundância fluirá para a sua vida. Então, aqui está o que você pode fazer. Aprenda a receber tanto quanto você gosta de dar. Quando alguém se oferecer para te ajudar, deixe. Quando alguém te der algo, aceite com gratidão e agradeça. Alguém te elogiou? Diga obrigado. Pare de responder coisas como: você acha mesmo? Pois eu acho que estou péssimo. Ou então: não é nada demais. E aqui vai uma dica bônus. Você também precisa dar para si mesmo. É por isso que Harv sugere gastar 10% da sua renda todo mês com coisas que fazem você se sentir rico. Isso ajuda você a se sentir merecedor e fortalece a sua habilidade de receber. Característica número 9. Pessoas ricas são pagas pelos seus resultados. Pessoas pobres são pagas pelo seu tempo. Uma consultora de relações públicas ofereceu a Harv um serviço de divulgação na mídia. Ela cobrava $4.000 por mês. Quando Harv perguntou o que ele receberia em troca, ela respondeu que ele teria pelo menos 20 mil de retorno pela exposição na mídia todo mês. Aí ele perguntou:
Mas e se não der resultado? E ela respondeu: ainda assim eu estaria dedicando meu tempo, então mereço ser paga. Mas Harvey pensava diferente. Ele ofereceu a ela 50% de qualquer lucro que o trabalho dela gerasse. Por exemplo, se ela conseguisse gerar 20 mil de retorno para ele, ela receberia 10 mil dólares, mais do que o dobro do que tinha pedido. Ela aceitou? Não. Ela é pobre? Sim. Veja, pessoas ricas trocam resultados por dinheiro. Elas recebem lucros, comissões, porcentagens, porque acreditam no próprio valor e por isso estão dispostas a assumir riscos. Por outro lado, pessoas pobres trocam tempo por dinheiro. Elas querem salários fixos porque parece mais seguro. O problema de trocar tempo por dinheiro é simples. Seu tempo é limitado. Isso limita o quanto você pode ganhar. Então aqui vai o conselho de Harvey. Se você trabalha em uma empresa, negocie para receber com base no desempenho, não só salário fixo. Associe pelo menos uma parte da sua renda aos seus resultados. E se isso não for possível, comece seu próprio negócio, onde sua renda depende dos resultados que você gera. Característica número 10. Pessoas ricas se associam com pessoas positivas e bem-sucedidas. Pessoas pobres se associam com pessoas negativas ou mal-sucedidas. Quando eu comecei esse canal, precisei ler muitos livros como este. Depois de um tempo, percebi algo estranho. Minha forma de pensar e minhas crenças começaram a mudar, porque eu tinha parado de conviver com as pessoas do meu dia a dia e passei a conviver com pessoas bem-sucedidas. Mesmo que fosse através dos livros, ainda assim me impactou. O cérebro não sabe a diferença, ele simplesmente absorve. É por isso que pessoas ricas convivem com vencedores. Por outro lado, se você passa tempo com reclamões, logo estará reclamando também. Pessoas negativas vão puxar você para baixo, para o nível delas. Pessoas positivas e bem-sucedidas vão puxar você para cima, para o nível delas. A lição é simples. Se você quer voar com as águias, não nade com os patos. Encontre pessoas bem-sucedidas para estar por perto. Se não achar ao seu redor, encontre online. Assista a entrevistas, vídeos, leia os livros dessas pessoas. Sucesso é contagioso. É quase impossível não vencer quando você está ao lado de quem está vencendo. Característica número 11. Pessoas ricas acreditam em eu crio a minha vida. Pessoas pobres acreditam em a vida acontece. Você já viu pessoas ricas jogando na loteria? Provavelmente não, porque elas acreditam em criar a própria vida. Quem joga na loteria são as pessoas pobres, porque querem que alguém escolha o nome delas. Por quê? Porque acreditam que a vida é algo que acontece com elas. Quando você acredita que a vida é algo que simplesmente acontece com você, você entra no modo vítima. E uma pessoa que se sente uma vítima faz 3 coisas. Primeiro, tudo o que acontece na vida dela é culpa de alguém. É o governo, é a economia, é meu chefe, são meus pais. Segundo, ela justifica que dinheiro não é tão importante assim. Se você acha que dinheiro não é importante, você não vai ter nenhum dinheiro. Não temos coisas que não consideramos importantes. Se você não vê importância em um carro ou até mesmo em um gato, por que teria um? Terceiro, ela reclama. Reclamões se tornam verdadeiros ímãs de porcaria. Quando você reclama, você atrai mais coisas das quais possa reclamar. Aqui vai o que você pode fazer. Mude sua mentalidade de a vida acontece para eu crio a minha vida. Aconteça o que acontecer, não reclame e não culpe ninguém. Não só em voz alta, mas também dentro da sua cabeça. Mantenha em mente, eu crio a minha vida. Com essa mentalidade, você encontra formas de resolver qualquer desafio que aparecer. Característica número 12. Pessoas ricas têm como objetivo ser ricas. Pessoas pobres têm como objetivo ter o suficiente.
Quando Harvey estava totalmente sem dinheiro, ele precisou pedir $1 emprestado para colocar gasolina no carro. Foi constrangedor. Anos depois, ele chegou à classe média. A vida era melhor. Ele finalmente podia ir a restaurantes mais bacanas. Mas antes de pedir qualquer coisa, precisava olhar primeiro para o lado direito do menu, o preço. Quando o garçom perguntava: "O que vai querer para o jantar, senhor?", ele começava olhando o preço e dizia para si mesmo: "Vou querer esse prato de R$ 7,95. Vamos ver o que é. Ah, que surpresa, é frango." De novo, pela 19ª vez naquela semana. Agora que Harvey é rico, ele não precisa mais olhar o preço. Ele come o que quiser, custe o que custar. Olha, o grande objetivo das pessoas pobres é ter o suficiente para pagar as contas. Quando você tem a intenção de ter só o suficiente, é exatamente isso que você vai conseguir. Pessoas de classe média querem estar confortáveis, e quando você busca conforto, nem ousa olhar a parte de baixo do menu. Por quê? Porque é caro. Se você quer ficar rico, seu objetivo precisa ser ficar rico. Rico de verdade, não apenas o suficiente para pagar contas, nem apenas o suficiente para viver confortável. Então, aqui está o que você precisa fazer. Escreva sua meta de riqueza. Quanto você quer alcançar por mês? Se você mirar nas estrelas, pelo menos acerta a lua. Pessoas pobres não miram nem no teto da própria casa. Característica número 13. Pessoas ricas estão comprometidas em ser ricas. Pessoas pobres apenas querem ser ricas. Imagine que você entre em um café e o garçom pergunta: "O que o senhor gostaria de beber?" E você responde: "Ah, qualquer coisa." Minutos depois, o garçom traz um copo d'água. Então você pergunta: "Ei, por que você só me trouxe água?" "Ué, porque o senhor me pediu qualquer coisa." O principal motivo pelo qual a maioria das pessoas não conseguem o que quer é simples. Elas não sabem o que querem. Pessoas ricas sabem exatamente o que querem. Elas têm clareza de como será a vida rica delas. Por exemplo, sabem que querem ganhar 30 mil por mês sem precisar trabalhar das 9 às 17. Querem viajar a cada trimestre, comer fora toda semana e pedir qualquer coisa sem olhar o preço. Como elas têm clareza do que querem, elas se comprometem de verdade. Estão dispostas a se comprometer a trabalhar 16 horas por dia, estão dispostas a se comprometer a trabalhar 7 dias por semana e abrir mão de finais de semana, estão dispostas a sacrificar tempo com sua família e amigos e colocar hobbies de lado, porque sabem que é temporário. E pessoas pobres? Pergunte se querem ser ricas e elas dirão: "Claro que quero ser rico." Mas lá no fundo, elas têm mensagens internas conflitantes. Uma parte diz: "Ter mais dinheiro vai deixar a vida mais divertida." Mas outra parte diz: "Mas eu vou ter que trabalhar muito. Que graça tem isso?" Então, elas só desejam ser ricas, mas não assumem um compromisso real para fazer isso acontecer. Aqui vai o que você pode fazer. Imagine a sua vida rica. O que você realmente quer? Seja claro, escreva, coloque em um lugar onde você veja todos os dias. Se você não vê, você esquece. Depois, comprometa-se a trabalhar duro para tornar isso real. Característica número 14. Pessoas ricas focam em oportunidades. Pessoas pobres focam nos obstáculos. Quando Harvey era jovem, ele pensou em abrir uma cafeteria que funcionasse a noite inteira. Então, ele começou a pesquisar o melhor ponto para abrir, os equipamentos necessários, tipos de bolos, sorvetes, café, tudo. Mas então percebeu que essa pesquisa por si só não faria ele avançar. Ele precisava entrar no jogo e vivenciar aquilo. Então conseguiu um emprego em uma confeitaria de tortas e bolos e aprendeu tudo o que pôde com os confeiteiros e com o gerente. Mas quando finalmente entendeu o negócio, percebeu que não era aquilo que ele realmente queria. E isso era algo que ele nunca descobriria se tivesse ficado só pesquisando. E agora vem a reviravolta.
Depois que ele saiu do emprego, o confeiteiro ligou para ele falando sobre um novo modelo de tênis de exercícios. Harvey adorou a ideia. Começou a vender para lojas de artigos esportivos e essa experiência levou ele a abrir sua própria loja de produtos fitness, a mesma que lhe rendeu o primeiro milhão. Veja, a lição aqui é simples. Você precisa entrar no jogo. Não fique apenas pesquisando para criar o plano perfeito. Apenas haja e ajuste conforme necessário. Pessoas ricas pesquisam apenas o suficiente e logo agem. Elas confiam em si mesmas para lidar com os problemas quando eles aparecerem. Pessoas pobres não confiam em si mesmas. Acreditam que precisam saber tudo antes de começar, o que é impossível. Ninguém enxerga o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Então, aqui está o que você precisa fazer. Enquanto os outros ainda estão se preparando, criando o plano perfeito, você age como as pessoas ricas. Você vê uma oportunidade, agarra e ajusta a rota depois. Característica número 15. Pessoas ricas são maiores que seus problemas. Pessoas pobres são menores que seus problemas. Ficar rico não é tranquilo como um passeio no parque. É uma jornada cheia de curvas, desvios e desafios. Por isso, nem todo mundo está disposto a passar por ela. O segredo do sucesso não é evitar problemas, é crescer até ficar maior do que eles. Pense numa escala de 1 a 10. Se você é uma pessoa nível 2 enfrentando um problema nível 5, esse problema parece enorme. Mas se você cresce até virar uma pessoa nível 10, esse mesmo problema nível 5 parece pequeno. Tanto faz se você é rico ou pobre, jogando grande ou pequeno, os problemas não desaparecem. O nível do problema não importa. O que importa é o seu nível. Quanto maiores forem os problemas que você consegue lidar, maior será o tamanho do negócio que você consegue ter. Quanto maior a responsabilidade que você consegue assumir, mais dinheiro você consegue administrar. E isso significa mais riqueza. Sua riqueza só pode crescer até o limite em que você cresce. Característica número 16. Pessoas ricas agem apesar do medo. Pessoas pobres deixam o medo atrapalhar. Houve uma época em que Harvey deu um seminário em Seattle, nos Estados Unidos. Perto do final, ele ofereceu um curso de 3 dias que aconteceria em Vancouver, no Canadá, que fica a apenas 3 horas de carro de Seattle. Um homem se levantou e elogiou o seminário, dizendo que alguns amigos dele tiveram suas vidas transformadas por ele. Mas aí disse: se você der esse curso aqui em Seattle em vez de Vancouver, eu vou também. Harvey agradeceu e perguntou se ele estava aberto a receber algumas orientações. Quando o homem disse que sim, Harvey respondeu: tenho 4 palavras para você. Você está sem dinheiro. A sala ficou em silêncio. Então Harvey perguntou como ele estava financeiramente e o homem respondeu: nada bem. Então Harvey disse: se uma viagem de 3 horas ou até de 3 dias é o suficiente para te impedir, sabe o que mais pode te parar? Qualquer coisa. Veja, se você quer construir riqueza, precisa estar disposto a fazer o que for necessário. Pessoas ricas agem mesmo com desconforto, mas pessoas pobres não aceitam sentir desconforto. Harvey diz que um verdadeiro guerreiro aprende a domar a cobra do medo. Você não a mata, não foge dela, você a doma e continua andando. A lição para você é: pratique sair da sua zona de conforto. Tome decisões que te deixam desconfortável. Converse com pessoas com quem normalmente você não falaria. Peça um aumento no emprego ou aumente os preços na sua loja. Característica número 17. Pessoas ricas estão sempre aprendendo e crescendo. Pessoas pobres acham que já sabem tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você sabe que realmente sabe algo? Aqui vai a resposta. Se você vive aquilo, você sabe. Caso contrário, você só ouviu falar, leu a respeito ou falou sobre o assunto. Se você ainda não é financeiramente livre, saudável e feliz, então ainda tem muito a aprender sobre dinheiro, saúde e sobre felicidade.
Simples assim. A grande diferença é essa. Pessoas pobres acham que já sabem. Pessoas ricas estão constantemente aprendendo e crescendo. Elas seguem conselhos de pessoas que são mais ricas e mais inteligentes do que elas. Quando Harvey estava na casa dos 20 anos, ele abriu vários negócios, mas mesmo assim não ganhava muito dinheiro. Um dia, um homem sábio disse a ele: "Se você não é tão bem-sucedido quanto gostaria, é porque existe algo que você ainda não sabe." Harvey achou que o homem estava errado. Ele já tinha aprendido tudo sobre dinheiro e negócios, mas o saldo bancário dele não refletia isso. Então ele resolveu seguir o conselho e mudou de "eu já sei tudo" para "eu preciso aprender." Depois de aprender mais, descobriu que havia uma grande coisa que ele não sabia: o programa mental do dinheiro. Naquela época, o modelo financeiro dele estava programado para ser quebrado. Então, por mais truques de negócios e finanças que ele soubesse, nunca ficaria rico. E para consertar isso, ele primeiro precisava ajustar o próprio programa mental. E é isso que eu vou explicar na parte 2, o modelo mental do dinheiro. Certo, você provavelmente já ouviu histórias de pessoas ricas que perderam tudo, mas depois voltaram a ficar ricas, certo? E também tenho certeza de que já ouviu histórias de ganhadores da loteria que voltaram exatamente para a mesma situação financeira que tinham antes. Então, por que isso acontece? É assim que o programa mental do dinheiro funciona. Pense nele como um programa de computador instalado no seu subconsciente. Qualquer coisa que você instale, é exatamente assim que vai rodar. Se sua mente estiver programada para ser rica, você começará a pensar como uma pessoa rica, mesmo que tenha perdido dinheiro. Quando você pensa como uma pessoa rica, você se sente como uma. E quando você se sente como uma, age como uma. E, eventualmente, como resultado das suas ações, você se torna uma. É assim que a sua programação cria seus resultados. Agora a pergunta é: como configuramos o nosso programa mental para sermos ricos? E a resposta é: instalar os 17 arquivos da riqueza que discutimos antes, para que você comece a pensar como uma pessoa rica. Mas antes disso, você também precisa desinstalar a programação ruim. Existem 3 tipos de programação: modelagem, o que você viu quando era criança; incidentes específicos, o que você viveu quando era criança; e a programação verbal, o que você ouviu quando era criança. Deixe-me dar um exemplo de cada um. Número 1, modelagem, o que você viu quando era criança. Quando Harvey estava crescendo, o pai dele era construtor de casas. Sempre que começava um novo projeto, precisava de uma grande quantia em dinheiro. Então o dinheiro ficava apertado em casa. Se Harvey pedia dinheiro, o pai ficava irritado. Mas assim que as casas eram vendidas, o dinheiro começava a entrar. E o pai ficava gentil, feliz e generoso de novo. Mas não por muito tempo. Logo depois, ele comprava outro terreno e começava tudo de novo. Quando Harvey ficou adulto, acabou criando um negócio baseado em projetos também. E o que aconteceu? Ele ganhava uma fortuna e logo depois estava quebrado de novo. Esse ciclo se repetiu por 10 anos até que ele finalmente percebeu: o problema não era o negócio, nem os parceiros, nem os funcionários, nem a economia. Ele estava inconscientemente repetindo o padrão financeiro do pai, os mesmos altos e baixos. Com esse tipo de programa mental, 2 coisas podem acontecer. Primeiro, o subconsciente pode dizer: use agora antes que acabe. Ou a pessoa pode ir para o outro extremo, acumulando dinheiro e guardando para dias difíceis. Mas aqui vai algo interessante. Existe um ditado antigo que diz: se você guarda para um dia difícil, o que você ganha? Dias difíceis. Então, em vez de guardar para um dia difícil ou gastar tudo, substitua esse pensamento por guardar para um dia de alegria, o dia em que você alcançar sua liberdade financeira. E, pela lei da intenção, é exatamente isso que você vai receber. Número 2, incidentes específicos, o que você viveu quando era criança. Havia uma mulher que ganhava muito bem,
mas de alguma forma ela sempre acabava gastando todo o dinheiro. Ao investigar mais a fundo o passado dela, descobriram que quando ela era criança, o pai morreu de um ataque cardíaco, logo depois de mais uma briga sobre dinheiro com a mãe. Esse momento fez o subconsciente dela associar dinheiro com a dor. Então, para evitar a dor, ela se livrava do dinheiro sem nem perceber. Por exemplo, economizava um pouco, mas quando via um casaco de inverno em promoção, gastava tudo na hora. Se ela tivesse um programa mental de rico, pensaria como uma pessoa rica, como as 17 características que discutimos antes. Pessoas ricas guardam dinheiro para a liberdade financeira e não para gastar impulsivamente. Número 3, programação verbal. O que você ouviu quando era criança? Stephen ganhou $800 mil por ano durante 9 anos seguidos, mas sempre perdia tudo. Acontece que, quando era criança, ele sempre ouvia a mãe dizer: pessoas ricas são gananciosas, elas vivem às custas do suor dos pobres. Você pode ter apenas o suficiente para sobreviver, quem tem mais que isso é uma pessoa desprezível. Com esse tipo de programação, os pensamentos, sentimentos e ações dele estavam alinhadas com alguém que não queria ser rico. Como resultado, quando ganhava mais, pegava só o mínimo para si. E o resto? A mente inconsciente dele dava um jeito de perder, gastando sem necessidade, emprestando para gente que não pagava ou fazendo investimentos horríveis. Do contrário, ele seria desprezível. Então, para ajustar seu programa mental para a riqueza, reconheça qualquer programação ruim que possa ter sido instalada em você quando criança. Depois, substitua essa história antiga por uma nova, mais forte, mais poderosa e comece a instalar os 17 arquivos da riqueza que vimos antes. Certo, antes de terminar, você talvez esteja pensando: mas como eu realmente reprogramo minha mente? Isso é algo que o livro não aprofunda muito. Então, quero compartilhar um vídeo que já resumi sobre como reprogramar a mente, baseado no livro do Dr. Joe Dispenza. Para saber mais, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela agora. Obrigada por assistir!